Oi, meus amigos do canal do Claudinho do Cinema. Olha eu aqui mais uma vez e hoje para falar de futebol e falar desse time maravilhoso, beijar o escudo do meu time, que é o São Paulo Futebol Clube. Primeiro vídeo meu sobre futebol teria que ser do meu time do coração, o São Paulo Futebol Clube, que foi fundado no dia 25 de janeiro de 1930 e é um time de muitas glórias, um time maravilhoso, com uma torcida excepcional, certo? Uma torcida maravilhosa, uma torcida apaixonada e um clube sensacional. Um time que é 6 vezes campeão brasileiro, tricampeão mundial, tricampeão da Libertadores, mais de 20 títulos paulistas, vários títulos internacionais. São Paulo hoje, na realidade, no Brasil, é o time que mais títulos internacionais tem na história do futebol brasileiro. São Paulo em primeiro lugar disparado, certo? Depois vem o Flamengo, depois vem, certo, Corinthians, Palmeiras, e o São Paulo disparado o time com mais títulos internacionais da história do futebol brasileiro. É um time maravilhoso, né? Eu tenho 58 anos, eu aprendi a ser São Paulino com meu pai, eu nasci São Paulino, né? Meu pai vem de uma família tudo São Paulino, meu pai São Paulino, meu pai quando eu era pequeno, meu pai me levava, a gente morava em Barretos, meu pai era gerente do cinema em Barretos, e meu pai, a gente ia para toda a região, a gente vinha, porque a família toda aqui de São José do Rio Preto. Então quando o São Paulo vinha jogar com o América, meu pai vinha, assistia o jogo de São Paulo contra o América, e quando o São Paulo ia para Ribeirão Preto, na época estava o Botafogo de Ribeirão e o Comercial de Ribeirão Preto na primeira divisão do futebol paulista, e a gente ia, meu pai me levava para assistir, eu pequeno, certo, 4, 5 anos, 6 anos, meu pai me levava eu para assistir quanto o Botafogo, quanto o Comercial de Ribeirão, naquela época, década de 80, década de 70, certo, o 15 de Piracicaba era da primeira divisão do futebol paulista, e meu pai também ia em Piracicaba, meu pai ia em Campinas, assistir os jogos contra o Guarani, contra a Ponte Preta, certo? E então eu cresci com meu pai, certo? Me levando então me tornei um São Paulino roxo, São Paulino de coração. Eu lembro em 1977, São Paulo jogando contra o Comercial, e eu estava lá atrás do gol, e o Serginho Chulapa era o grande centroavante do futebol brasileiro, né? E o Serginho, no final do jogo, o São Paulo estava perdendo para o Botafogo de Ribeirão de 1-0, São Paulo empatou e o juiz anulou o gol. E naquela época não tinha VAR, como hoje, o Serginho foi lá naquela briga e o Serginho deu um chute na canela do Bandeirinha, do Bandeirinha, e o Serginho foi expulso e ficou quase um ano sem jogar futebol e perdeu a Copa do Mundo de 78, certo? Estava num momento maravilhoso o Serginho Chulapa, e perdeu a Copa de 78 por causa, certo? A Copa de 78, para quem não lembra, foi na Argentina, o Coutinho, que era técnico da seleção brasileira, e depois ele morreu, certo, afogado, fazendo um mergulho no mar, e teve um problema lá no oxigênio dele lá, e ele morreu. Ele era o treinador da seleção brasileira, o Serginho perdeu a grande chance em 78, mas em 82 o Serginho foi para a seleção. Para mim, na realidade, a maior seleção da história do futebol brasileiro foi a seleção de 82. Até mais que para mim, na minha opinião, porque eu não via de 70, eu era pequenininho, tinha 4 anos, não assisti, certo? Mas a de 82, certo? Eu tinha 16 anos, nossa, eu nunca vi assim o Brasil parar e o Brasil chorar. O Brasil chorou, o Brasil inteiro chorou naquela perca daquela classificação para nós ser campeão do mundo em 82, nós perdemos para a Itália nas quartas de finais. O Brasil perdeu de 3-2 para a Itália, e foi assim, 3 gols do Paulo Rossi. Se o Brasil jogasse mais 10 jogos contra a Itália, o Brasil ganhava mais 10. De 10 jogos, ganhava 9, perdeu uma hora que não podia perder. Mas era um time maravilhoso. O Brasil jogava com 82, Valdir Perles, Leandro, Luizinho, Oscar e Marinho, Cerezo, Falcão, Zico e Sócrates, Éder e Serginho Chulapa. Era um timaço de 82. E infelizmente, certo? Naquela época eu lembro que tinha um programa
certo? Na Globo, que era Vivo Gordo, com o Jô Soares, e tinha um programa que o Jô falava assim, põe ponta, Tele, põe ponta, Tele, porque naquela época o Brasil jogava, o futebol brasileiro jogava no 4-3-3. Ponta direita, ponta esquerda aberto, ia para o fundo, linha de fundo, pintava de brava um, de brava dois, e jogava lá, o centroavante entrava e caixa, o meia esquerda, meia direita. Era um futebol envolvente do futebol brasileiro. Seleção brasileira, seleção linda. Certo? E naquele ano o Tele tirou o Paulo Isidoro, que jogava o Paulo Isidoro, que era do Atlético Mineiro, certo? Tirou ele, que jogava de ponta direita, para colocar o Cerezo. Toninho Cerezo. Então ficou dois volantes, certo? Falcão e Cerezo, certo? Sócrates e Zico. E na frente ficou Éder, certo? E Serginho Chulapa, certo? E o Paulo Isidoro entrava, jogava quando precisava, inclusive naquele jogo contra a Itália, entrou, entendeu? Mas o futebol brasileiro era um futebol lindo, um futebol maravilhoso, certo? Uma pena hoje como é que está a situação do futebol brasileiro, que eu acho que o Brasil, estou entrando, quero falar de São Paulo, mas eu vou falar assim, eu acho que o Brasil foge das características do futebol brasileiro. O futebol brasileiro é um futebol lindo, um futebol que parte para cima, com a bola dominada, ponta direita, ponta esquerda, e hoje em dia você não vê mais isso no futebol, né? Tanto no Brasil como no futebol mundial, você vê aquele futebol truncado, né? Aquele futebol fechado no meio campo, com 2, 3 volantes, e você não tem mais ponta nato, ponta aqui, entendeu? Que nem São Paulo tinha, certo? Zé Sérgio, que era um ponto esquerda excepcional, Paulo César, certo? Que jogou na época do Cilinho. São Paulo, time maravilhoso, certo? Na era do Tele Santana, tricampeão, tricampeão mundial, certo? Tricampeão da Libertadores, coisa linda. São Paulo é o único time do futebol brasileiro que foi tricampeão brasileiro seguido. Tricampeão brasileiro seguido. 2006, 2007, 2008. Meteram a mão na gente em 2009, que São Paulo era para ter ser tetra, e o Corinthians, a carniça do Corinthians, entregou o jogo para o Flamengo. O Flamengo foi campeão naquele ano, e por causa do Corinthians. Se o Corinthians tivesse empatado com o Flamengo, São Paulo tinha sido campeão. E o Corinthians entregou o jogo, jogando em casa, jogando em São Paulo, não me lembro, acho que foi no Pacaembu, não lembro exatamente o estádio. Certo? E o Corinthians entregou o jogo para o Flamengo, foi vergonhoso aquele ano, foi em 2009. São Paulo era para ter sido tetracampeão, não foi porque o Corinthians. São Paulo não faria isso. São Paulo é um clube que tem honra, certo? O time de São Paulo, o São Paulo Futebol Clube tem honra. É um time maravilhoso, o São Paulo Futebol Clube maravilhoso. Esse ano de 2024, eu tô até contente, estou feliz, certo? Muito do São Paulo está fazendo algumas modificações, a parte financeira do São Paulo não estava bom, mas o São Paulo está perdendo algumas peças, vendeu o Wellington Rato para o Vitória da Bahia, está vendendo agora, certo, o Márcio Araújo e o Márcio Araújo e o Nestor para o Bahia, e vários outros jogadores que estão saindo, em torno de 8, 9, 10 jogadores, e o São Paulo acaba de contratar o Oscar. Aquele jogador que foi feito na base de São Paulo, que saiu de São Paulo para ir para o Internacional, certo? Aquela briga jurídica que teve na época, ele era um garoto novo, tá recém saído de Cotia, certo? Da base de São Paulo, foi para o Internacional, teve uma briga, depois foi um sucesso na Europa, foi para o Chelsea, o Internacional vendeu ele para o Chelsea, e o Chelsea depois da seleção brasileira e foi para a China, agora retornando o São Paulo. Eu acho que o São Paulo está no caminho certo, tem que reformular o grupo, trouxe agora o Oscar e não vai parar por aí, precisa de lateral direito, o Rafinha não renovou, precisa de lateral esquerdo. Eu tenho muita confiança que 2025 possa ser um ano muito bom para o São Paulo Futebol Clube, certo? Com essas modificações. São Paulo é um time da fé, é um time maravilhoso. Eu nunca vi assim uma torcida tão maravilhosa igual a torcida do São Paulo. Uma torcida linda, uma torcida que realmente envolve, certo? O torcedor, a recepção do São Paulo, quando o São Paulo vai chegar no Morumbi, é uma coisa linda, uma coisa, não tem torcida nenhuma do mundo que faz o que a torcida do São Paulo faz. Eu quero lembrar, eu gosto de falar de jogador, falo tudo, mas eu não torço especificamente para o jogador, eu torço para o São Paulo Futebol Clube, certo? Né? Eu sou um cara que eu criei meus filhos tudo São Paulino, a Lara São Paulino,
São Paulino, a Bruna São Paulino, o Francisco São Paulino, certo? Tudo São Paulino. E eu lembro que meus filhos foram criados desde pequeno, principalmente a Lara e a Bruna, certo? Assim, ouvindo o hino de São Paulo, porque eu ia pro cinema trabalhar e na época era fita cassete. Eu tinha a fita cassete que era o hino de São Paulo, eu só escutava o hino de São Paulo no carro. Eu tinha uma Brasilinha, certo? Depois um Fiat, e eu colocava a fita cassete. Então minhas filhas desde pequena, certo? Elas cantam o hino de São Paulo, certo? E uma família toda São Paulina, entendeu? E eu tenho um grande amor por esse time maravilhoso, né? Vamos São Paulo, vamos ser campeão. Salve o tricolor paulista, amado clube brasileiro. Tu és belo, tu és forte, entre os grandes és o primeiro. E São Paulo, tu és grande, entre os grandes és o primeiro. Ó tricolor, clube bem amado, as tuas glórias vêm do passado. Então eu só cantei o hino para vocês verem que eu sou São Paulino, que eu canto o hino mesmo, meus filhos cantam o hino também. Então a família São Paulina, um time que está aqui no meu coração. E vamos aí, São Paulo, vamos, porque 2025 vai ser um ano maravilhoso e a gente vai chegar lá. Espero que São Paulo, o Subeldia, certo? Traga um São Paulo que jogue pro ataque, que abra a ponta direita, a ponta esquerda, que abra e que não fique um time retranqueiro. Eu detesto, certo, o futebol retranqueiro, futebol de muito volante, eu gosto de futebol aberto. Para mim o São Paulo tem que jogar no 4-3-3. Eu acho que não vai acontecer, vai ser no 4-4-2, mas o 4-3-3 era quando o São Paulo fazia a diferença, né? Eu quero voltar outras vezes aqui para falar sobre São Paulo, falar sobre futebol, certo? Eu não quero deixar o vídeo muito comprido, né? Certo? Mas o São Paulo teve épocas que jogava no 4-3-3 que era coisa linda, certo? Entendeu? Que era coisa linda, década de 80, certo? Eu quero lembrar um ex-treinador de São Paulo, Rubens Minelli. O São Paulo, quando foi campeão brasileiro em 1977, em pleno Mineirão, que nós fomos ganhando o título nos pênaltis. O São Paulo jogava aberto, entendeu? Na época de Tele Santana, jogava aberto, entendeu? De Sininho, a gente não pode esquecer ser do Sininho. Sininho era os menudos do São Paulo. Eu vi o São Paulo, eu fui assistir o São Paulo em 1985, São Paulo e Portuguesa, final do Campeonato Paulista no Morumbi. O São Paulo jogava assim, jogava com Gilmar, Zé Teodoro, Oscar, Dario Pereira e Nelsinho. Márcio Araújo, o Falcão era banco. O Falcão veio para o São Paulo, mas o treinador nosso, Sininho, colocou no banco. Márcio Araújo, Pita e Silas, Miller, Careca e Sidney. Então nessa época, em 85, São Paulo jogava aberto, com Sidney na ponta esquerda, Sidney na ponta esquerda, Careca, certo? E Paulo César, certo? Então era um timão, certo? Era um timaço, certo? Miller, desculpa, não era Paulo César não, Miller. Então era Sidney, Careca e Miller. O meio campo era Márcio Araújo, Pita e Silas. Um timaço, um futebol envolvente, coisa linda. São Paulo ganhou 2-1 no Morumbi da Portuguesa e foi campeão paulista, um futebol lindo, maravilhoso. E engraçado que nessa época o São Paulo não conseguiu ser campeão da Libertadores. São Paulo foi campeão brasileiro, mas não conseguiu ser campeão da Libertadores. Depois o Tele Santana veio, e o Tele Santana, pelo amor de Deus, né? Para mim, na minha opinião, o melhor treinador da história do futebol do São Paulo foi Tele Santana, um treinador que revolucionou o São Paulo Futebol Clube, né? São Paulo na época de Tele, tricampeão mundial, tricampeão da Libertadores, um time envolvente, um time maravilhoso, mas eu não posso esquecer da época do Sininho, que o São Paulo também jogava muito bem. Lembrar também um título que ficou muito na memória do São Paulo, quando o São Paulo foi campeão brasileiro em 86, o técnico era o Pepe, aquele Pepe que foi ponto esquerdo do Santos, seleção brasileira, foi técnico do Santos também. O Pepe, o São Paulo foi campeão brasileiro em 86, ele era o treinador do São Paulo, e o São Paulo foi campeão dentro do Brinco de Ouro. Eu lembro naquele jogo que o São Paulo estava perdendo de 3-2 no segundo tempo da prorrogação, faltando 30 segundos para acabar o jogo. E aí o Wagner, um zagueiro que jogou no Corinthians, veio para o São Paulo, o Wagner chutou essa bola lá na defesa, certo? O Pita resbalou de cabeça nela, ela foi para o lado esquerdo, a ponta esquerda para o lado esquerdo, o Careca dominou, pegou de primeira, bateu de primeira, botou na forquilha,
3-3, um jogaço, o São Paulo foi para os pênaltis, certo? E foi campeão brasileiro. Um jogo emocionante, foi para mim, nesse jogo, foi para mim o jogo mais emocionante da história da minha vida, que eu vi o São Paulo Futebol Clube, porque praticamente já, naquela época a televisão já colocou assim, Guarani campeão brasileiro, porque faltava 30 segundos para acabar o jogo, 1 minuto, 30 segundos, dentro do brinco de ouro, certo? A televisão já tinha colocado, já estava cantando o hino do Guarani, já aparecia na televisão Guarani campeão brasileiro de 1986, e o São Paulo, assim, no apagar das luzes, consegue um empate, assim, um empate, e depois nós ganhamos nos pênaltis. Que partida, que coisa emocionante foi aquilo lá, foi um jogo maravilhoso. Então o São Paulo é um time que tem um passado lindo, um presente maravilhoso, e eu estou muito confiante em 2025 do São Paulo. Estou muito confiante, estava meio triste, 2024 foi um ano triste para nós, que foi um ano muito difícil para o São Paulo Futebol Clube, que fomos desclassificados na Copa do Brasil, para o Atlético Mineiro chegou na final, depois fomos desclassificados para o Botafogo que foi campeão da Libertadores. Então, o time do São Paulo é o seguinte, né? O São Paulo quando chega no Mundial, o São Paulo chega e ganha. O São Paulo não é igual o Palmeiras, igual o Botafogo, certo? Entendeu? São Paulo não, São Paulo chega lá e ganha. Toda vez que o São Paulo chegou para disputar o Mundial, o São Paulo ganhou. Foi 3 vezes chegamos lá e ganhamos as 3. Né? Contra o Barcelona no primeiro, depois contra o Milan, depois contra o Liverpool. Certo? Então o São Paulo não pipoca. Não pipoca igual o Palmeiras, igual o Botafogo. Então, gente, ó, já 16 minutos de vídeo. Eu volto aqui para depois falar mais desse time maravilhoso chamado São Paulo Futebol Clube. Tá bom? Eu volto para não ficar um vídeo muito comprido. Eu tenho tanta coisa para falar do São Paulo que a gente volta a falar sobre o São Paulo Futebol Clube, tá bom? Vamos São Paulo! Vamos São Paulo! Vamos ser campeão! Eu gosto muito do blog do Zanqueta, certo? Tem um blog, o blog do São Paulo. É um cara São Paulino, um blog muito legal, o blog do Zanqueta, certo? Quem tiver a oportunidade de entrar no blog, um cara que entende de futebol, um cara muito inteligente. Eu respeito muito o Zanca, certo? É um cara muito bom, eu acompanho todas as matérias lá no blog do Zanqueta, é sensacional, tá, gente? Sensacional. Entra lá, blog do São Paulo Futebol Clube do Zanqueta, que é maravilhoso. O cara é do São Paulino roxo, entende muito de futebol e conhece muito da história do São Paulo e do dia a dia do São Paulo. Muito legal, entra lá que vocês vão gostar, tá vendo? O blog do São Paulo Futebol Clube do Zanqueta, tá bom? Um abraço, um beijo no coração de todos, fique com Deus, até a próxima, gente!